Vamos ter um momento de oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Sim, ó Deus, a qual nos curvamos, nos reverenciamos e dizemos: ser misericordioso para conosco mais uma vez. sim, ó Deus, Primeiramente, obrigado por nos trazer este humilde lugar. sim, ó Deus, Obrigado por encontrar teus filhos em paz. Obrigado por encontrar aqui teu servo também em paz. Enfim, meu Deus, esta paz que acompanha cada um dos teus filhos. sim, Jesus, Como tu disseste, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. sim, Pai, E é a paz que excede qualquer compreensão, qualquer entendimento. ó Deus, Por isso, venha falar conosco nesta noite, venha, Senhor, nesta paz, neste amor, nesta misericórdia. sim, meu Deus, Abra os nossos entendimentos para compreender as Escrituras, sim, Pai, como também para nos alimentar dela. sim, Pai, Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. amém, Antes de assentar, nós vamos ler aqui as Escrituras, que se encontram no livro de Gênesis. Deixa eu pegar aqui a Escritura certa. Se é que eu marquei, né? Se eu não marquei, nós vamos encontrar rapidinho. Foi onde Ló e Abraão tiveram que se separar, né? E geralmente, na maioria das vezes, tem que haver essa separação, né? verdade, Mas é a separação que acontece para o bem. amém, Gênesis capítulo 13, verso 7 a seguir. Gênesis capítulo 13, verso 7 a seguir. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amém? Que Deus acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, aconselhando, ele diz que a um servo de Deus não convém contender. E se você vê aqui nosso pai na fé, Abraão, da qual todos somos filhos, porque a Bíblia assim nos diz: se viverdes por fé, sois filhos do vosso pai Abraão. E não esquecendo que a nossa salvação é por fé, né? Segundo o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, vós sois salvos pela graça, e isto pela fé. E começou a ter problema quando Abraão e Ló começaram numa sociedade. Eles moravam no mesmo local, eles moravam na mesma região e eles tinham uma sociedade nas terras. Então, o gado de Ló e o gado de Abraão pastavam junto nas mesmas pastagens, bebiam no mesmo poço. Mas de repente começou uma contenda, não entre Abraão e Ló, mas uma contenda entre os pastores, os trabalhadores de um lado e os trabalhadores do outro. E Abraão, como era mais sensato, como todos nós devemos ser, disse: não é justo, não é bom que haja contenda. Para que contender? Amém? A um servo de Deus não convém contender. É que eu sempre falo, a Bíblia diz que aonde um não quer, não tem como a contenda prosseguir. É só você silenciar. Quando alguém estiver bravo perto de você, nervoso, e começar a resmungar, falar alto, a querer brigar, é só você se calar. Acaba tudinho. Já a pessoa fala tudo que tem que falar, você diz: já acabou? Já esvaziou? Já. Então agora fica na paz, eu vou estar orando por você, você ora por mim. Mas geralmente nessas contendas
se você não observar, a Bíblia diz você é arrastado para ela. Principalmente entre casais. Porque geralmente por conviver junto, esses dias atrás eu estava achando engraçado que um casal haviam se intrigado. E depois nós tivemos vários ensinamentos ali sobre a questão de como evitar o divórcio nos dias de hoje. É possível evitar o divórcio. Está ali no canal, né, no YouTube. E graças a Deus, vários casamentos ali que estavam meio... Graças a Deus, Deus por misericórdia colocou no devido lugar. Amém. E aí até a esposa falou assim, ó, tudo bem, eu perdoo ele, tá tudo certo, vamos recomeçar tudo de novo, só que aquilo que ele falou eu não consegui engolir até hoje. Porque no fervor da contenda, né, as palavras foram muito ferozes. Doeu. E por nós convivermos às vezes junto com outra pessoa muito próximo, né, então nós conhecemos as fraquezas da pessoa, nós conhecemos os defeitos. E naquela hora que a pessoa nos fere, então o nosso ego fica lá em cima, fica ferido. E aí nós vamos e enfiamos a espada bem naquele lugar. Sai para lá, sai para lá, seu. E aí, ela diz que até hoje vai orar, pedir graça para Deus, porque não conseguiu, até agora que lá não conseguiu ainda vencer. Mas ela diz que está orando e vai vencer, né? E ela falou o que ele falou, que é claro que eu não vou repetir aqui, na verdade foi muito agressivo, né? Feriu o ego dela de uma maneira profunda, né? Porque foi bem em cima daquela situação. E essas contendas, geralmente, elas nascem em pequenas coisas, né? Às vezes ciúmes, às vezes exageros, e aí a coisa engrossa, e depois que engrossa, um termina ferindo o outro. Então não convém contender, essa é a questão. Amém. Devemos fazer como Abraão disse, olha, o negócio é o seguinte, vai para cá e eu vou para cá, então o negócio é o seguinte, você está nervoso, você está nervosa, então não vamos falar sobre isso agora. Quando você estiver calmo, nós conversa. Porque nesse tom não dá para conversar. O problema é que tem pessoas que dizem, não, nós vamos ter que resolver isso, é hoje, não pode passar de hoje, é agora, comigo o negócio é na hora. Não, não é comigo o negócio na hora, é que é brigar. Porque duas pessoas nervosas, alteradas, vai conversar que jeito? Não vai conversar, vai brigar. Então é melhor não contender, é deixar aquilo para lá e dizer, olha, uma hora que tivermos tudo em paz, tudo tranquilo, nós vamos falar sobre isto. Amém? Amém. E Abraão disse, nada de contenda, você diz o seguinte, pega o seu gado para lá e o meu vai para cá. E, olha, a terra está grande diante de nós, tem bastante espaço, se você escolher esse lado eu vou para esse, mas vamos parar de contender. Nós somos irmãos, nós somos parentes, e não convém contender. Amém? Amém? Então a sociedade se rachou. Agora, por que esta sociedade não dá certo? Geralmente é difícil dar certo. Eu já vi sociedades que foram longe e muitas sociedades que foram até a morte, mas com uma condição, né? De cada um cuidar de uma parte e um não interferir na parte do outro. Aí vai longe. Esposo e esposa, quando se casam, agora é uma só carne. A Bíblia nunca disse que agora é só uma mente. A Bíblia nunca disse que agora vai ser uma mesma opinião. Não, uma carne. Porque uma mesma mente e uma mesma opinião não vai ser. Sempre vai diferir. Opiniões vão ser diferentes, maneiras vão ser diferentes. E queira ou não queira, marido e mulher é uma sociedade. Tanto é que o casamento é sem separação de bens. A lei inventou comunhão de separação de bens. Quer dizer, se cada um vai separar, o certo mesmo é sem separação de comunhão de bens. Porque afinal de contas os dois estão numa sociedade justa. E o homem que diz que a mulher não trabalha, então ele tem que lavar roupa, ele tem que cozinhar, ele tem que limpar a casa, ele vai ver se ela trabalha ou não trabalha. Porque trabalhar não é só ir lá e ganhar dinheiro. Trabalhar é lavar roupa, é limpar chão, é fazer tudo que se faz dentro de uma casa. Compreendeu? Eu é que trabalho, eu que dou o meu suor e ninguém reconhece. E diz, tá bom, então tá certo, eu também vou arrumar um serviço. Quando você chegar, você vai lavar a sua roupa, você vai cozinhar, você vai lavar a louça, e aí vamos ver se eu trabalho ou não trabalho, né? As irmãs ficaram felizes agora. Mas é a realidade, né? E às vezes também
A mulher, porque o homem não pega muito no pesado, às vezes o serviço que ele faz é leve, ela acha que ele não está trabalhando, mas ele talvez não está suando, mas ele está gastando isso aqui. Está trabalhando. Né? Tudo é trabalho. Então é uma sociedade, e para aquela sociedade dar certo, então, como diz a Bíblia, vai ter que suportar um ao outro em amor. Suportar. E se sujeitai-vos uns aos outros em amor. Então vai ter que um engolir o defeito do outro, vai ter que engolir a opinião do outro, e um não se meter no que o outro está fazendo. Às vezes opinar, mas opinar ainda com cuidado, com amor e com temperança. O profeta disse que nem com a esposa dele eles tinham muito acordo em gostos. Ele disse que quando Meda vai para a cozinha, que ela vai fazer uma torta, ela tem que fazer uma de maçã para ela e uma de cereja para mim, porque ela detesta a torta de cereja e eu amo. E quando ela faz a de maçã, ela come, porque eu não gosto de torta de maçã. Então tinha que fazer um para um e outro para outro, porque os gostos não se combinavam. Né? Mas tem mulher que faz a comida e só quer comer isso aí, ó. Come, não, se não quer, deixa aí. Ou o homem fala assim, não, você quer que você faz isso. Eu tive essa dificuldade quando eu casei, eu sempre gostei lá em casa, só na casa da minha avó, né, que morei muitos anos com a minha avó, era italiana, então a polenta dela era aquela polenta dura, aquela polenta que, né, estende em cima daquele pano branco assim, e quando ela endurece um pouco, aí corta, né, aquelas fatias, né, o pastor também já comeu muito isso. Então eu era acostumado com aquele tipo de polenta, e a minha esposa já era aquele tipo de polenta, tipo o angu do mineiro, que era, né, que é mole, e era uma contenda danada, eu disse, eu não vou comer esse mingau, né. Você me faz... Agora hoje o que acontece? Eu como mingau. Eu aprendi a comer o mingau. E ela também aprendeu de vez em quando fazer a polenta dura. Mas ele tem que entrar num acordo. Né? Mesmo o casal, a sociedade, ele tem que entrar num acordo. E se não entrar num acordo, não tem como viver. Compreendeu? Se você ficar batendo aqui, não, aqui é assim e tem que ser assim, você pode ter certeza, não vai chegar num acordo nunca. Então tem que entrar num consenso. Amém? Tem que se chegar para evitar as contendas, evitar as brigas. Essa sociedade ela tem que... Porque, meus irmãos, não adianta. Se você é leitor da Bíblia Sagrada, só para você ver como que... Nós vamos ler daqui a pouco alguns tópicos da mensagem. Se você for ler o Evangelho de São Mateus, se você for ler o Evangelho de São Marcos, amém? O de Lucas e o de João, você vai ver que um não bate com o outro 100%. Não bate. Você vai ver que tem coisas que um viu, que o outro não viu. Ou que um falou e que o outro não falou. Só tem um evangelho que fala que era 2 cegos no caminho de Jericó. O outro evangelho fala que era um cego só. Só o evangelho de São Lucas, eu creio que fala o que o ladrão da direita falou. Os outros não falam o que o ladrão da direita falou. Mas cita sobre o ladrão da direita, mas não fala o que ele falou. E se você for ver, há muitas coisas que um falou que o outro não falou. Por exemplo, relativamente ao batismo. Se você vai para Mateus 28, 19, hoje mesmo eu falava com um irmão adventista, nós conversando pelo celular e entramos nesse assunto. Né? Se você vai, por exemplo, para Mateus 28, 19, você vai encontrar lá Mateus escrevendo: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Se você vai para Lucas capítulo 24, você vai ver Lucas falando do mesmo sentido. Ele disse: Ide em Jerusalém, esperai lá até que do alto seja revestido do poder. E em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Um falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro falou: em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Se você vai para o livro de São Marcos, ele não fala nada disso. Ele só disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E tudo foi o Espírito Santo e todos falando do mesmo evangelho. Só que todos homens diferentes uns dos outros. Agora, por que isso? Não é? Porque, veja bem, um homem tem uma opinião, tem uma formação e tem uma cabeça. Se você coloca 2 homens, é 2 opiniões, é 2 pensamentos, é 2 maneiras. Entenderam? Por isso que o pastor ele não pode ir sobre a opinião de ninguém. Ele não pode ir sobre às vezes, o conselho é muito bom, mas ele só tem que ouvir uma opinião e seguir só um conselho, que é do Supremo Pastor, lá do Tabernáculo Celestial.
Ele tem que dobrar o seu joelho e ouvir o conselho lá de cima, porque se ele for pegar o conselho de outro homem, ele vai pegar, na maioria das vezes, a concepção de outro homem. Porque, como diz o profeta, a mensagem põe nos olados de Jesus, entre os ministros sempre haverá coisas naturais que um difere do outro. Sempre haverá. Estão entendendo? É por isso que a pregação de um pastor nunca bate 100% com o outro. E falando do mesmo assunto. As minhas pregações é igual a do pastor Denício? A do pastor Denício é igual à minha? E ambos somos usados por Deus. Só que Deus usa ele do jeito que Deus o fez. E Deus usa a mim do jeito que ele me fez. Nem ele deve me imitar, nem eu devo imitar ele. Nós temos que fazer o que Deus pediu para nós fazermos. Agora, o importante é todos estarmos no mesmo Espírito. Esta é a coisa. Agora, se eu ficar batendo nele e disser, mas por que você não fala do jeito que eu falo? Por que você não fala as mesmas coisas que eu falo? Por que nós vamos entrar em choque? E se ele disser, pastor, eu não sei, eu falo assim, por que o senhor não fala? Nós vamos entrar em choque. Então que Deus usa ele do jeito que Deus deve usar e Deus me usa do jeito que ele deve me usar. Amém? Se a esposa gosta de uma coisa daquele jeito, para que tentar mudar, sendo que não tem nada de errado? Simplesmente é um gosto. Você sabe como é que são as mulheres? Às vezes você chega, a mesa está virada para cá, no outro dia que você chega, a mesa está virada lá para o outro canto. Um dia você chega, o sofá está virado para a porta, um dia você chega, o sofá está virado lá para a outra porta. O que você vai fazer? Deixa ela virar, o importante é que o sofá está ali. Agora vai ficar brigando com isso, implicando com isso? Aí não funciona. Então, para vivermos juntos dentro de uma sociedade, por que fala a sociedade? Por que o cidadão perdeu o direito de viver entre a sociedade, ele tem que ser preso? Porque ele não respeitou os direitos do próximo, ele não respeitou o direito de ir e vir. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer estrupar, ele quer fazer, então ele tem que ser isolado da sociedade, porque ele não conseguiu viver dentro de uma sociedade. E para se viver dentro de uma sociedade, nós temos que respeitar o direito do outro no trânsito, nós temos que respeitar o direito do vizinho, nós temos que respeitar. Então, quando se tem respeito, se há sociedade. Se não tem respeito, não tem como nós convivermos. Agora eu te pergunto, por que todos os carros não é um mesmo carro? Todos são automóvel? Por que há tantas empresas diferentes de automóvel? E todas elas vendem. O carro passando e disse, mas que coisa, que marmota essa daí. E ele pagou caro e ele gosta dele. E você está com o seu achando que está abafando, né? Ele olha para o seu e diz, mas cada gosto, olha que carro mais esquisito. E você pagou o valor dele. Mas por quê? Agora, para viver em sociedade, você tem que respeitar o gosto dele. Amém? O programa do irmão Jair é o mesmo do meu programa? Não é. E se ele mudar, ele vai estar fora do original. E se eu mudar, eu vou estar fora do meu original. Teve um precioso pastor que no encontro de pastor, ele chegou a dizer que o meu programa de rádio é um paradoxo dentro da mensagem. Falou, pastor Paulo, o seu programa é um paradoxo, é uma coisa estranha, uma coisa diferente. Não tem um pregador da mensagem que prega igual você, do jeito que você faz. Isso é diferente, não pode ser desse jeito, você tem que fazer. Eu falei, não, meu irmão, eu tenho que fazer do jeito que Deus pediu para mim fazer. O importante é que estamos ganhando alma. Amém? Agora, se nós queremos fazer tudo dentro de um padrãozinho, nós estamos copiando um do outro. E Deus não gosta disso. Amém? Você veja os pássaros, né? A variedade. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Veja o ninho do beija-flor. Quantos aqui conhecem o ninho do beija-flor? Muitos não conhecem. Mas o beija-flor, eu acho que ele gasta meio ano fazendo só o ninho dele. Que é complicado. Mas se você pegar, nunca vi algo tão macio no mundo. Tão confortável. Agora, se você pega, por exemplo, o ninho de uma pomba, ela arruma a cabeça de um toco, puxa meia dúzia de graveta e coloca o ovo lá no... É verdade. Eu assisti um vídeo que tem um passarinho chamado tecelão. Ele faz ele puxa um galinho e ele com o bico vai lá, corta uma folha de um... Eu não sei como é que chama aquela... É um tipo de um capim. E ele vai com o bico trançando aquilo, aí faz aquele ninho, aquela marmota daquele ninho, aquela coisa assim, cheio de espendurado. Aí ele traz a fêmea, para a fêmea ver se a fêmea gostou. A fêmea fica enfesada, não gostou, vai lá com o bico, corta e cai tudo dentro da água. Geralmente isso vai virado pela água. Aí ele fica chateado, vai lá, pega e começa a fazer tudo de novo. Então, vai entender. É a natureza. Você entendeu?
Agora, todos convivem dentro do mesmo universo. Só que cada um dentro do seu habitat, dentro da natureza, dentro do que Deus fez. E se fosse tudo igual, teria alguma coisa errada. É por isso que as pessoas falam, você quer conviver comigo? Então me respeite do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa chata, mas eu não interfiro na vida de ninguém. De ninguém. Se você tiver que se aborrecer por eu interferir na sua vida, você pode viver em paz pro resto da sua vida, porque eu não vou te cobrar nada, não vou te questionar. Só que tem uma coisa, não entra no meu perímetro também. Se entrar, eu fico bravo. Né? Por quê? Porque eu vejo assim, não tem como me mudar se Deus me fez daquele jeito. Só tem um que pode me mudar, e esse é Deus. Se Ele quiser mudar. Estão compreendendo? Eu não cobro a amizade de ninguém, mas não cobro a minha amizade também, porque não vai funcionar. Né? Nós temos que ser amigo em Cristo Jesus. Amém? Mas, para mim ser amigo próximo de você, ter afinidade, eu tenho meus critérios, você tem os seus critérios. Se eu passar pelos seus critérios, eu sou seu amigo próximo. E se você passar nos meus critérios, nós somos amigo próximo. Agora, vamos ser amigo de ficar batendo falsamente umas costas do outro? Isso não vai funcionar nunca. Mais cedo ou mais tarde, nós se enfadamos uns dos outros. É a realidade. Amém? Outra coisa importante que eu vou mostrar para você, talvez você diz, não, pastor Paulo, eu discordo, que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos uma só fé, uma só doutrina, é verdade. Uma só fé é verdade, uma só doutrina é verdade, um só Espírito é verdade. Mas opiniões e maneiras de ver, nem o Espírito Santo tira. Para dizer para você que eu não estou mentindo, eu vou provar isso na Bíblia. Tá bom? Pode ser? Eu vou mostrar para você um grupo de homens cheio do Espírito Santo, quando eles se reuniram para discutir um problema, um assunto, você vai ver a confusão que deu. E tem pessoas que às vezes se escandalizam quando vê dois homens discordando. Preste bastante atenção. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tá? Desceram os irmãos lá da Judéia, desceu lá para Antioquia, porque a maior igreja estava na Judéia, e a segunda igreja estava em Antioquia, né? Que era a segunda maior igreja cristã naquele tempo. E aí tudo bem, Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão com aqueles irmãos, disseram que isso está errado, e eles chegaram à conclusão, você quer saber de uma coisa? Nós vamos subir lá em Jerusalém, onde é que vieram esses camaradas, e nós vamos reunir com os outros apóstolos e com os anciões das igrejas, os ministros, e nós vamos discutir esse assunto. Amém? Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciões, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha lhes feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora preste atenção. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Agora não esqueça que esses apóstolos estavam lá no dia do Pentecostes e todos foram cheios do Espírito Santo. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Que foi Deus que mandou ele lá na casa do centurião. Né? Deus elegeu ele, disse, vai lá e fala para Cornélio o que é que ele tem que fazer. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E levantando-se eles calado, e havendo eles se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus, e aí chegaram num acordo.
Mas para chegar nesse acordo, houve uma grande contenda, porque o irmão fulano levantou, pegou, acho que o pergaminho da lei, foi lá e deu a opinião dele sobre a Bíblia. O outro levantou, foi lá e deu outra sua opinião também sobre a Bíblia. Então, meus irmãos, se ponhar 20 homens juntos, todos vão pegar a Bíblia e cada um vai dar a sua opinião do que ele acha e do que ele pensa. E isso vai virar uma contenda. Estou entendendo? Mas quando levantou aquele que Deus escolheu para fazer aquilo, que foi Pedro, todo mundo se calou. Mas por quê? Porque ali havia uma direção. Estou entendendo? Porque Pedro foi chamado para ser o pastor deles. Por isso disse Jesus: Pedro, quando te converter, apacenta, confirma os teus irmãos. Depois ele disse: tu me ama mais do que esses outros, apacenta as minhas ovelhas. E depois Pedro confirmou isso em 1 Pedro, no capítulo 5, que ele disse: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Amém? Então, mesmo sendo homens cheios do Espírito Santo, quando foram tratado o assunto, virou uma contenda completa. Cada um tinha a sua opinião, cada um tinha a sua maneira. Então, não adianta você consultar carne e sangue a respeito disto. A melhor coisa que você tem que fazer é seguir a direção que Deus te deu. Amém? E fazer o que tem que ser feito. Agora, a sociedade, para dar certo, um tem que respeitar a opinião do outro. Depois que a pessoa falou, você diz: olha, tudo bem, Deus te abençoe, essa é a sua maneira de ver, mas eu não consigo ver dessa forma. Foi como eu e o irmão adventista chegamos num acordo essa tarde. Ele disse: olha, um de nós dois vai ter que estar errado. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, se ora por mim, eu vou orar por você. E aquele que tiver errado, que Deus tenha misericórdia e nos coloca no devido lugar. É o único jeito de nós resolvermos isto. Amém? É o único jeito de chegar num acordo. Porque brigar e discutir, não adianta você pôr o ponto de vista quando você quiser pôr. Se a pessoa não consegue ver daquele jeito, ele pode te ouvir por respeito, mas entra aqui e sai aqui, porque ele já tem a opinião dele formada sobre aquilo. E aí a sua concepção não adianta, não vai dar certo, aquilo não vai funcionar. Tá bom, meus irmãos? Isso está te ajudando nessa noite? Então vamos parar de brigar em casa, vamos parar de brigar no serviço, vamos parar de brigar na vizinhança. Respeita o direito de cada um. E lembra-se, nunca você vai conseguir fazer as pessoas ver 100% como você vê. Você tem que seguir sinceramente com Deus e suportar Ele e Ele suportar você. Tá bom? Deixa eu ver. É isso que eu tenho feito uma prática de vida dessa forma. Não adianta, você nunca vai conseguir colocar, como uma vez disseram para o profeta, disse uma pessoa discutindo e brigando, esbravejando. Ele disse: por que o senhor não vai lá? O senhor tem capacidade para ir lá e detonar. Ele disse: se Deus não chegou no coração dele, eu vou chegar. Se nem Deus está conseguindo chegar no coração dele, como é que eu vou chegar? Então não tem jeito. Aqui na mensagem Shalom 209 ele diz: é um caso individual você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo. Não tem. Se nós formos sentar para conversar, nunca nós vamos concordar sobre as coisas tudo igual. Sempre você terá um quezinho diferente. Semelhantemente juntos, não existe dois polegares iguais. Deus trata com o indivíduo. Tem coisa que Deus suporta em você que Ele não suporta em mim. Sabia disso? Nós meditamos isso ali ontem em Prudente. Eu vou te falar só apenas duas questões, tá bom? Uma só para nós economizar tempo. Jacó enganou o pai dele cego e a mãe dele ainda ajudou junto. Fizeram uma comparsa para enganar o velho cego. Mataram um cabrito, pegaram o couro do cabrito e enrolou no punho de Jacó. Pegou o couro do cabrito, enrolou aqui no pescoço dele, porque sabia que o velho ia pegar ele pelo pescoço e trazer bem perto dele. Pegou a roupa que era de Esaú e vestiu nele para ele ficar com o cheiro de Esaú, porque o velho estava cego. E o velho ainda ficou na dúvida e disse: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele apalpou logo, porque Esaú era peludo. Ele não pegou o pelo de Esaú, ele pegou o pelo do cabrito. E foi a mãe dele e Jacó que enganou, para que a primogenitura ficasse para Jacó. A Bíblia nunca disse que Deus imputou aquele pecado. A Bíblia nunca disse que Deus os castigou por aquilo. Vocês já viram alguma coisa na Bíblia, Deus falando isso? Não. Agora vai você fazer isso para você ver.
Mata um cabrito aí, vai enganar um cego pra você ver o que vai vir sobre você. Vai mentir aí por aí pra você ver. Agora, o que Deus fez lá, o que Deus permitiu lá, o que Deus sujeitou a passar por cima, a transpassar aquele pecado, tinha um propósito. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3, se a minha mentira fez com que a verdade de Deus se abundasse, por que eu ainda sou acusado como pecador? Tem pontos difíceis de entender. Mas por quê? Porque Deus trata com o indivíduo. Então o que Deus às vezes cobra de você, não cobra de mim. O que cobra de mim, não cobra de você. Então Deus trata individualmente. Amém? E o que Deus talvez pede para você fazer, não pede para mim fazer. Por isso que Ele usa quem quer e como quer. É um caso individual, você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo. Semelhantemente juntos, não existe dois polegares iguais. Deus trata com o indivíduo. E como se sabe se ele está certo ou não? Como é que nós podemos saber se Jacó prosperou naquela mentira? Porque ele foi só com o cajado dele lá para a terra do sogro. E quando voltou de lá para cá, voltou com 2 esposas. 2 não, 4, né? Porque as servas das esposas também foi lidado como mulher. Com quase 1 dúzia de filhos, com rebanhos de cabras, de ovelhas, de camelas, de jumentas. O homem voltou abastado, rico. Só tinha um acerto para fazer. Agora não lembre você, Deus não imputou aquilo. Só que para ele transpassar aquele medo daquela comparsa que ele fez, ele teve que lutar uma noite inteirinha com o anjo. E ainda carregar uma marca nele, que ficou manco pro resto da vida. Compreenderam? E por que nós sabemos que Deus o abençoou? Porque Deus estava naquele negócio. Porque antes que ele nascesse, Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus já conhecia o princípio e o fim. Deus sabia que Jacó amaria a primogenitura, enquanto que Esaú, embora tivesse caráter, fosse obediente ao pai, fosse um rapaz direito, mas não fazia caso nenhum da palavra. E hoje é por isso que Deus passa de muitos homens, aí irresponsável, que compra e paga direitinho, não tem outro olho a não ser para a sua própria esposa, que faz muito bem. Ele é uma pessoa que ele respeita todo mundo, ele não deve nada para ninguém. Deus passa por cima dessas pessoas e chama um drogado, um bêbado, um adúltero, e lava no sangue de Jesus Cristo, coloca um homem justo, um homem limpo, e põe para servir Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não está você feliz com Deus nesse? E às vezes você fica perguntando, mas por que Deus foi chamar justo eu com tanto problema? Veja o homem lá, coitado daquele, a única coisa que ele faz é viver uma vida honesta, uma vida direita, mas está ele preocupado com a primogenitura? Está ele preocupado com Deus? Está ele preocupado com salvação? Quantos pais de família justos e honestos naquele dia estavam lá no meio da multidão, de longe, curioso, observando a morte de Jesus? E aquele ladrão que estava ali do lado, que ia morrer porque era ladrão, salteador, tinha matado não sei quantas pessoas roubando. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqueles pais de família, pessoas que nunca tinham roubado ninguém, pelo contrário, às vezes tinha sido roubado por aquele ladrão. Deus passou por cima deles tudo e salvou o ladrão. Porque o ladrão pôde reconhecer que ele era um rei. Enquanto os outros compravam, pagavam, não roubavam, não matavam. Só que tem uma coisa, nada com Deus, não queria nada com Deus. Deus não nos colocou nesse mundo apenas para viver direitinho, irmãos. Deus honra uma pessoa que vive direito. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro Deus, depois faz as obras. Não pense que vai entrar no céu porque você é bonzinho. Primeiro você entra no reino dos céus pela fé, aceitando aquele que morreu na cruz por você. Como diz o profeta de Deus na mensagem da deidade, ainda que você se abstenha de todos os pecados que tem no mundo, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o único caminho que nos leva a Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Deus trata com o indivíduo, e como se sabe se ele está certo ou não? Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. Por que Rebeca tinha tanta
tanta certeza em fazer aquilo? Porque quando ela estava grávida, certo? E os 2 filhos eram gêmeos, e eles brigavam dentro deles, eles lutavam, as crianças já lutavam desde lá. E ela perguntou para Deus o que se tratava daquilo. Ele disse: 2 nações brigam dentro do seu ventre. 2 nações brigam. E o menor, ou melhor dizendo, o maior será servo do menor. E quando Esaú nasceu primeiro, colocaram uma fita no braço dele para dizer que ele foi o primeiro. É o primogênito, é o que tinha direito da bênção dobrada. O direito de primogenitura. Só que ele nunca fez caso da primogenitura. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu a bênção que ele tinha por um prato de guisado vermelho, porque estava com fome. Que é o que muitos Esaú faz por aí. Troca Deus por um bom emprego. Troca de pastor, troca de igreja para ser beneficiado em outro lugar. Para receber um salário melhor em outro lugar. Às vezes abandona a igreja, abandona o seu pastor que o ama e que zela pela sua alma para ir para uma cidade mais longe, porque lá vai ter um emprego melhor. Ele pouco está preocupado, ele quer encher o pansão dele. O pansão dele está no cheio, o resto é o resto. E ainda fala: que eu vou cuidar da minha vida. Você acha que o pastor vai cuidar da minha vida? Eu que tenho que cuidar. O pastor não cuida da sua vida. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem quem cuidará da sua vida. Foi aquele que prometeu. Eu espero não estar sendo muito duro, mas a palavra de Deus é desse jeitinho, né? Deus não trata com grupos, a mensagem absoluta para nós terminar. Deus não trata com um grupo de homens, Deus trata com o indivíduo, porque o homem tem conceitos diferentes. Entenderam? Ele foi formado de uma forma diferente na natureza. E às vezes nós nos perguntamos: por que nós somos desse jeito? Por que a minha natureza é desse jeito? Por que a minha opinião é desse jeito? Por que a minha formação? E às vezes nós choramos, nós sofremos querendo mudar. E Deus disse: eu não vou te mudar não, porque eu te fiz desse jeito, é porque tem que ser desse jeito. Eu te fiz desse jeito por um propósito. Deixa eu te usar deixa eu usar do jeito que Deus fez, né? Ele foi formado de uma forma diferente na natureza. E Deus tem que tomar aquele homem e lançá-lo em confusões. E tirá-lo de si próprio. Humilha ele, deixa ele só um bagaço. Permite o diabo às vezes dar na cara dele, derrubar ele, dar uma pisoteada em cima. Os outros passam e gospe nele. Deus disse: deixa quieto, eu estou por trás disso tudo. Aí quando você levanta, bate a poeira, dá uma olhada e diz: eu não sou tão forte como eu pensei que eu era. Mas Deus disse: agora nós vamos trabalhar. Agora você não vai confiar mais em você. Agora você vai confiar em mim. Amém? Amém? Moisés matou o egípcio, Moisés fez acontecer, Moisés fez aquilo. E de repente Deus disse: eu vou meter um espírito de covardia em Moisés, que ele morreu de medo, ele pegou a malinha dele e ia por aqui, ó, no deserto. Até chegar na casa de Jetro. Ficou 40 anos lá sofrendo, um sol de 40 graus durante o dia e vários graus abaixo de zero à noite. Cuidando do rebanho, levando geada na cabeça por 40 anos, para esquecer tudo que ele tinha aprendido. Esquecer tudo que ele era. Quando o anjo foi visitar ele, que trabalho foi para Moisés reconhecer alguma coisa? Deus teve que brigar com Moisés, em outras palavras. Moisés disse: eu não vou, porque eu não sou esse homem nem de ontem nem de hoje. Moisés, eu te escolhi, vai lá. Disse: ó, eu não sei falar, eu sou pesado de lábios. Deus disse: quem fez a boca não pode falar? Então vai. E outras coisas você não precisa nem falar. Você fala para Arão e Arão fala para o povo. Mas vai ter que ser você. Amém? Amém? É assim que Deus trabalha. Então, homens têm conceitos diferentes. Por isso que eu te falo. Você vai ouvir 2 homens, em algum quesinho eles têm uma maneira diferente de ver as coisas. Agora você tem que ver o seguinte: se estão alinhados com a palavra. Amém. Essas outras demais coisas chegarão no seu devido lugar. Deus te abençoe grandemente. Amém. Em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé.